Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? O capítulo 1, a formação da República, né? A proclamação da República e os seus desdobramentos. Nossa aula passada nós paramos aqui na página 11, certo? Onde tem o tópico Proclamação da República. Nós vimos que todos aqueles movimentos, aquelas paradas, todas aquelas coisas que aconteceram, como o movimento militar e o movimento religioso, tá? Tudo isso acabou aqui no dia 15 de novembro de 1889, quando foi dado o golpe, onde Deodoro da Fonseca e seus soldados demitiram o governo monárquico, ou seja, botaram Dom Pedro II para correr, tá? Então, é a partir disso que a gente vai continuar, porque nós vamos dar início agora, sim, ao período republicano, a República, tá? Vamos estudar os dois primeiros presidentes. Nós vamos ver que todo esse processo foi muito conturbado, não foi apenas flores, tá? Não foi todo mundo pensava que isso ia ser só alegria, mas aconteceu muita coisa que ninguém esperava acontecer, tá? E vamos ver também que os dois primeiros presidentes, o primeiro presidente e o segundo presidente, são militares, ou seja, vieram das bases militares. Isso tudo por causa da Guerra do Paraguai, onde os militares ganharam muito poder. Mas não vem ao caso agora. Nós vamos ver agora sim os governos republicanos de presidentes, tá? Pulando então para a página 12, nós vemos o governo Deodoro da Fonseca. Os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares e governaram entre 1889 e 1894, ou seja, 5 anos de mandato. Por isso, esse período conhecido como República da Espada. Por quê? Porque os militares naquela época andavam com espada, né? Tinha espada e tinha um revólver e tal. Então, vocês tiram por aí. O primeiro presidente militar do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que é lembrado pela reforma financeira e pela aprovação da primeira Constituição da República. Tá? Ou seja, ele é lembrado por dois principais pontos: a reforma financeira e a Constituição. E nós vamos estudar agora esses dois pontos. Primeiro, a reforma financeira, que deu, digamos, que não deu muito bom para ele, e depois a Constituição, que é alguns pontos que a gente usa até a Constituição dos dias de hoje. Tá? Primeiramente, então, a reforma e a crise financeira. Com o objetivo de expandir o crédito e incentivar a industrialização do país, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, autorizou 4 bancos a emitirem dinheiro para conceder empréstimo àqueles que desejavam abrir uma empresa. Essa reforma financeira, porém, não teve o sucesso esperado. Muitos usaram o dinheiro emprestado pelo governo para fundar empresas fantasmas, preste atenção nisso aqui, ó, que só existiam no papel. Em seguida, mandavam imprimir ações dessas falsas empresas e vendiam nas bolsas de valores. Vocês podem ver aqui o que é as bolsas de valores. Passando de mão em mão, as ações subiram de preços e enriqueceram os que praticavam a especulação. No entanto, sim, antes da gente descer para o restante. Então vamos entender essa primeira parte. O que Rui Barbosa fez, o ministro? Para ajudar as pessoas a industrializar, ou seja, transformar o Brasil num país industrial, num país melhor, começou a liberar os bancos e disse: ó, é o seguinte, pode fazer dinheiro aí, pode liberar dinheiro para o povo. Se chegar alguém pedindo aí o dinheiro para abrir uma empresa, pode emprestar. Estou dando autorização, não precisa saber de onde vem, se tem crédito, não. Pode emprestar. Aí os malandros, os caras malandros mesmo, o que foi que eles fizeram? Chegavam no banco, pegavam o dinheiro da empresa, né, que eles davam à empresa, colocavam no bolso, dizia que tem fundado uma empresa, aí pegava essa empresa e começava a repartir, começava a vender as ações dela, ou seja, começava a vender os sócios, tá? Começava a vender no mercado, aonde? Na bolsa de valores. E essas ações ia passando, ia de mão em mãos, pensando que era uma empresa gigante, que era uma empresa grande. Mas quando ia olhar, essas ações eram falsas. A empresa nem existia, ou seja, você estava comprando papel, tá? Você estava comprando um nada, estava perdendo seu dinheiro. Foi isso então, a partir disso aí que aconteceu uma crise. Qual foi? Quando os acionistas percebiam que tinham investido em empresas fantasmas, ou seja, que não existia, corriam para vender suas ações e ia descobrir que o que tinha em mãos era apenas um maço de papel, ou seja, papel, sem nenhum valor. Tinham comprado, tinham perdido seu dinheiro para nada. O resultado, o preço das ações despencaram, muitas empresas faliram,
Os pequenos investidores perderam seu dinheiro para os especuladores, que era o que você estava comprando, e muitas firmas antigas faliram. O aumento do dinheiro em circulação sem o crescimento proporcional da produção de mercadorias provocou também uma alta generalizada de preços, que é a inflação. Tá? Isso tudo. Isso foi bom para Deodoro da Fonseca? Não. Vocês vão ver que tudo isso foi ruim demais para ele. Por quê? Porque ele ficou conhecido com a política de encilhamento, que aqui vocês podem ver o que é encilhar, que vocês vão ver lá na frente, que vai ser um dos motivos para as pessoas não gostar dele. Tá? Esse foi o primeiro ponto de Deodoro da Fonseca. O segundo, nós vimos aqui em A Primeira República e Constituição, na página 13, tá? Onde vem dizendo o seguinte, que a primeira Constituição republicana, a primeira Constituição republicana foi aprovada por uma Assembleia Constituinte em 24 de fevereiro de 1891. Vamos ver os principais pontos dela. Primeiro ponto, o federalismo, que vocês podem ver aqui é o princípio segundo a qual os estados, você pode ler. Vimos também que o Brasil passou a se dividir em 3 poderes, o executivo, que é o presidente, né? Quem conhece, o líder do executivo. Temos o legislativo, que são quem? Os deputados e senadores. E temos o judiciário, que a gente vai caso muitos juízes, e os principais deles, o juiz do STF, Supremo Tribunal Federal. Tá? Aí, vemos também outro ponto, que a Igreja Católica se separou do Estado, agora cada um tinha seu lado, ou seja, batismo, óbito e casamento, tinha também que passar pelo Estado civil. Como assim, professor? Casamento civil. Antes dessa Constituição, quem casava na igreja automaticamente estava sendo casado no civil, que a gente conhece, né? Automaticamente, ou seja, valia como um Estado civil, valia para o Estado. Agora não, a partir daqui, você quisesse casar na igreja, casava. Mas para poder realmente estar casado oficialmente para o Estado, você tem que casar no civil, como é hoje. Quem casa na igreja não está casado no civil, está casado apenas na igreja. Tem que casar nos dois, tá? Tem que ter essa junção nos dois. Então foi a partir daí que houve essa separação. E, por fim, o voto universal masculino. Só que aqui tem um detalhe. Nem todo mundo podia votar. Nem todo mundo tinha esse direito. Quem é que tinha esse direito? Homens maiores de 21 anos, tá? Que fossem alfabetizados e que tivessem dinheiro. Esses eram os principais pontos para poder votar, tá? E lembrando que a votação era indireta, ou seja, quem escolheu o presidente não era a população, mas sim as pessoas ricas, né? Os seus aliados. Ok, pessoal? Pulando então para a página 14, nós vemos a continuação desse ponto de Deodoro da Fonseca, onde tem o seguinte: eleito, Deodoro da Fonseca formou um ministério com pessoas de diferentes tendências republicanas. O ministro da Guerra foi entregue ao militar positivista Benjamin Constant, o Ministério das Relações Exteriores ao republicano civil Quintino Bocaiúva e o Ministério da Fazenda ao intelectual Rui Barbosa, que nós vimos que foi esse cara que fez aquela merda lá de liberar os bancos para fazer dinheiro. Que aqui nós vamos ver a consequência dessa política. Tá? No poder, Deodoro teve de enfrentar dificuldades. Entre elas, tinha um vice da oposição e muitos parlamentares os responsabilizavam pelo encilhamento. Encilhamento é aquela merda que deu na economia, né? Que as pessoas começaram a vender empresas falsas. Esses parlamentares aprovaram um projeto que limitava o seu poder como presidente da República, ou seja, ele não era mais todo poderoso. Ele agora, para poder fazer alguma coisa, tem que passar pelo parlamento, os parlamentares têm que deixar. E Deodoro, claro, não gostou, reagiu de modo autoritário, mandando fechar o Congresso. Ou seja, pegou o exército, mandou lá fechar o Congresso, mandou acabar. Ele agora queria virar um ditador, ou seja, que só ele pudesse governar no Brasil, igual o rei. E, claro, os militares não gostaram nada disso, principalmente a Marinha. E o que foi que fez? Os militares da Marinha ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, caso Deodoro não renunciasse. E esse episódio é conhecido como a primeira revolta da Armada. Tá? Pressionado, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência e foi ocupada pelo seu vice. Por quê, pessoal? Porque eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro.
Porque, como eu falei na aula passada, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, tá? Onde lá antes da República, quem vivia lá era o rei, no castelo, tá? Se não me engano, Castelo da Guanabara, ou quase assim, das Laranjeiras, que hoje é o governador, não fica, tá? Mas antigamente era o presidente. Então, você vê, eles ameaçaram bombardear, ou seja, matar todo mundo lá do Rio de Janeiro, jogar canhão lá, entendeu? E vocês vão ver que mais na frente, aqui no governo Floriano Peixoto, vão tentar fazer isso novamente. Vamos lá então. Floriano Peixoto era o vice de Deodoro da Fonseca, tá? Ele era o vice. Por quê, professor? Como assim? Era oposição e era vice. É porque assim, pessoal, as pessoas votavam para quem seria o presidente e votavam separadamente para quem seria o seu vice. Às vezes, o presidente e o vice não eram do mesmo partido, eram diferentes partidos. Nesse caso aqui, Deodoro da Fonseca era de um partido, Floriano Peixoto era de outro partido. Então, Floriano Peixoto foi lá e conseguiu se tornar vice-presidente, ou no caso era vice, e se tornou presidente do Brasil com a renúncia de Deodoro, ou seja, ele caiu fora, ele viu que não dava para ele, tá? Então foi aí que deu início a esse governo. Floriano Peixoto, ele vai ser totalmente diferente de Deodoro da Fonseca. Como, professor? Ele reabriu o Congresso, formou seu ministério com alguns representantes dos cafeicultores paulistas, que é os caras que tinham a grana, que tinha a bala. Durante sua gestão, reduziu os aluguéis e tabelou os preços de alguns alimentos, como carne, feijão, pão e batata. E essas medidas, Floriano Peixoto conquistou grande popularidade, ou seja, as pessoas começaram a gostar dele. Por quê? Abriu o Congresso, né, para ser uma política mais democrática, diminuiu os preços dos aluguéis, que estavam muito altos, tabelou os preços, ou seja, os preços não poderiam mais aumentar aquele tanto. Ou seja, só fez coisa boa, né, para as pessoas. Mas seus adversários, entre os quais estavam vários generais do exército, iniciou uma campanha exigindo sua renúncia. Floriano Peixoto então reagiu aposentando os generais. Os militares da marinha, por sua vez, também levantaram contra o seu governo, e dessa vez chegaram a bombardear o Rio de Janeiro com tiros de canhões, matando algumas pessoas. Por que eles faziam isso? Para exigir a renúncia do presidente da República. E esse episódio ficou conhecido como a Segunda Revolta Armada. Ou seja, os militares queriam alguém que fosse deles, não que fosse outra pessoa qualquer. Queria que fosse deles, para eles mandarem no Brasil. Tá? Por isso toda essa revolta contra Floriano Peixoto. Porém, Floriano Peixoto conseguiu dinheiro com os cafeicultores paulistas, comprou navios no exterior e, com o apoio de soldados do exército, venceu a revolta liderada pela Marinha. Para defender o presidente Floriano, conhecido então como Marechal de Ferro, formou-se batalhões populares. Era o florianismo contagiando o povo. Ou seja, até as pessoas ajudaram ele. Até as pessoas que não queriam que ele saísse, porque estava sendo bom. Entendido? Houve também uma guerra civil lá no Rio Grande do Sul, onde as pessoas queriam Floriano e outras não queriam. Entre elas, os pica-paus, nós estamos vendo aqui, vou resumir para vocês, era apoiado por quem? Por Floriano Peixoto. Os políticos que é chamado de pica-paus, contra os maragatos, que eram outros políticos da oposição. Houve uma guerra civil mesmo, trocando balas, se matando e tudo mais, até que os pica-paus saíram vencedores e ficando no poder lá do Rio Grande do Sul por muito e muito tempo, graças à política de Floriano Peixoto, tá? Mas Floriano Peixoto vai ficar no poder apenas até 1895, quando vai ter as novas eleições, que é o que nós vamos ver já no próximo capítulo. Aqui no capítulo onde Primeira República, Dominação e Resistência, tá ok? Vamos ver como é esse processo de resistência das pessoas, esse sistema de votos que a gente vai ver, que é todo um processo de roubalheira. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui para finalizar nosso capítulo 1 e espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, você pode falar comigo no WhatsApp ou assistir a aula novamente, beleza? Então, até a próxima aula.